Olá, o meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de modelagem matemática, na aula de hoje nós vamos ver a modelagem aplicada à função polinomial do primeiro grau. Tá? A função escolhida foi a lei de Hooke. De acordo com a lei de Hooke, quando uma força é aplicada sobre uma mola, ela é capaz de deformar a mola. Consequentemente, a mola produz uma força contrária à força externa, chamada de força elástica. Essa força torna-se maior de acordo com a deformação da mola, tá? Então, todo o corpo, gente, quando sujeito a uma força, ele sofre uma certa deformação. E existem, de maneira geral, dois tipos de deformações: as deformações plásticas e as deformações elásticas. As deformações plásticas, elas permanecem mesmo sendo retirada a força. E as deformações elásticas, elas passam a não existir quando a força é retirada. Então, elas voltam ao normal. A mola volta ao normal quando a força é retirada. Aí nós temos aí a deformação elástica. A mola, que é o objeto estudado na lei de Hooke, tá? Ela pode ocorrer de sofrer as duas deformações, mas a lei de Hooke, ela se apropria da deformação elástica. Vamos lá novamente enunciar o que diz, o que se baseia a lei de Hooke. A lei de Hooke estabelece que quando uma mola é deformada por alguma força externa, novamente, uma força elástica restauradora passa a ser exercida na mesma direção e no sentido oposto à força externa. Essa força, por sua vez, é variável e depende do tamanho da deformação que é sofrida pela mola, tá? Aí observem aqui, nós temos a mola, coloquei um objeto e aí houve uma deformação nessa mola. Então vai existir uma força elástica. Nessa fórmula acima, aqui, ó, é possível observar a presença desse sinal negativo. Esse sinal negativo diz respeito ao sentido, que é oposto à variação do comprimento sofrido pela mola, que é essa variação aqui, ó, ΔX. Se essa variação for positiva, a força é negativa. Se essa variação for negativa, então a força é positiva. Ok? Então, ela depende aqui da variação. Aqui, FL é a força elástica, é dada em newtons. O K é a constante elástica. E ΔX é a deformação da mola. Lembrando que o ΔX ele pode ser dado através da variação, né, da diferença entre o comprimento final da mola e o comprimento inicial da mola. Aí eu coloquei para vocês aqui um gráfico em que representa exatamente o que a gente acabou de ver, ó. Aqui no gráfico diz assim, ó, se eu tenho uma força aplicada de 40 newtons, então a mola sofre 0,5 de variação. 80 newtons, aqui eu tenho que a variação é igual a 1 metro. Então, analisando o gráfico acima, é possível notar que quando se aplica uma força de 40 newtons sobre a mola, sua deformação é de 0,5. Além disso, a força elástica que a mola faz também tem módulo de 40 newtons. Tá? A gente também pode observar que a força tem módulo de 40 newtons. De acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação, nós temos que existe uma força e existe uma força contrária a ela, né? Então, existe a força externa e a força elástica, no caso aí. Calculando aí a constante elástica, que é o K, nós encontramos 80 newtons. Basta aplicar aqui na força elástica.
Constante elástica, eu já falei para vocês, que é esse K, e é exatamente, tá? Ela mede a rigidez da mola. Isto é, a força que é necessária para fazer com que a mola sofra uma deformação. Aí, molas que apresentam grandes constantes elásticas são mais dificilmente deformadas. É mais difícil você deformar uma mola que tem uma constante de deformação com valor alto. E a deformação da mola ou elongação é exatamente a variação, tá? Essa variação aqui, ó. Se o comprimento final for maior que o comprimento inicial, então a deformação da mola vai ser positiva. Caso contrário, quando o comprimento final é maior ou é menor do que o inicial, desculpa, né? A deformação é negativa. OK? Então essa variação aqui, ela depende aqui do valor final e do inicial com relação à mola. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa é a função polinomial do primeiro grau, que é tida como modelagem. Por quê? Porque é um modelo de algo que acontece no dia a dia, de algum fenômeno do dia a dia. Nossa aula fica aqui. Até a próxima aula.